Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 10 de agosto do ano de 2023, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, dia de São Lourenço, diácono e mártir. Lourenço, um santo espanhol, também conhecido como Lourenço de Huestra ou Valência. Ele que nasceu no ano de 225 e morreu martirizado no ano de 258, no dia 10 de agosto, em Roma. Entre os diáconos do início da Igreja de Roma, se encontra a ação e a dedicação de Lourenço. Hoje, São Lourenço, diácono e mártir. Ele era considerado os guardiões dos bens da Igreja e dispensadores da ajuda aos pobres. O nome Lourenço é o mesmo que Laureten, que significa coroa feita de louro, como os vencedores recebiam após a sua vitória. Lourenço obteve a vitória em sua paixão. São Lourenço foi ajudante do Papa Sixto II e responsável por um centro dedicado aos pobres. Por causa do seu martírio e maravilhoso testemunho de fé, São Lourenço é mencionado na oração eucarística primeira e na ladainha de todos os santos. São Lourenço é padroeiro da cidade de Huesca, na Espanha, e é também o padroeiro dos diáconos. Portanto, São Lourenço, rogais por nós. Então hoje tenho a alegria de convidar você e convidar toda a sua família para juntos partilharmos o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 24 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouco conta de sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, temos aqui duas concepções sobre o Messias. Seguindo a tradição transmitida pelos dirigentes, o povo aclama Jesus como um rei político. Mais tarde, essa ideia será transformada em motivos de condenação para Jesus. Por outro lado, Jesus se apresenta como o Messias predito pelas Escrituras, mostrando, porém, uma verdadeira missão onde dá a vida para salvar e reunir o povo. Veja que os evangelhos sinóticos narram a parábola da semente que cai na terra, germina e dá frutos. A semente aí significa a palavra de Deus ou o reino de Deus. João usa a mesma imagem como grão de trigo, porém seu significado é o próprio Jesus. Destaca o aspecto da morte do grão para a transformação que dará origem à planta que germina e aos frutos que virão. É uma alusão a Jesus que entrega sua vida com fidelidade total até a morte, gerando os frutos das comunidades de discípulos que continuarão a sua missão. Esse morrer é a expressão do desapego completo da vida, como realização conforme os critérios deste mundo. É com total desapego que se dá fruto para a vida eterna. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus é transformadora, a palavra de Deus é libertadora. Ela é fecunda porque nos ensina o modo seguro para que tenhamos uma vida promissora e possamos assim produzir muitos frutos. Perceba, caros irmãos, queridas irmãs, que neste Evangelho Jesus nos compara a um grão que cai na terra e só produz frutos se morrer. Diante dessa analogia, precisamos nos conscientizar de que só produziremos frutos bons quando assumimos os desafios da nossa existência como um exercício que dá firmeza às nossas ações. Por isso precisamos morrer para os apetites da nossa humanidade que rejeita dificuldade, desapego e sofrimento. Precisamos então morrer no sentido não de fazer questão de renunciar, de deixar-se exercitar, de desapegar-se dos bens, dos interesses e das pessoas. Então Jesus veio nos ensinar que quanto mais a gente
se apega à nossa vidinha, ao nosso viver egoísta, mas sofreremos as consequências. Os frutos que colhemos desde já são a alegria, a paz e a esperança. Todavia, esses frutos são colhidos por nós para que possamos usá-los alimentando o nosso próximo e não a nós mesmos. Portanto, seguir a Jesus significa seguir desinteressadamente. Como seguidores de Cristo, somos convocados a manifestar ao mundo a alegria de viver em nós, vivenciando a paz nos nossos relacionamentos e levando a esperança para aqueles e aquelas que estão acabrunhados, podemos dizer assim. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, perdemos tempo quando nos consumimos em coisas que não dão em nada. Perdemos dinheiro quando vivemos em função de nos curtir a nós mesmos. Perdemos amigos, famílias, quando egoisticamente só pensamos nas nossas dificuldades e nos isolamos como vítima. Todo aquele e aquela que se fecha em si mesmo perde o gosto pela vida. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a semente que cai na terra tem que primeiro morrer. Se todos nós acolhêssemos esta verdade de coração, a nossa vida seria muito mais plena. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você se liga às dificuldades das outras pessoas? Você sofre com o que passa o seu irmão? Ou está sempre girando em torno dos seus problemas? Diante de Deus, você se considera uma pessoa justa com os seus irmãos? Você costuma achar que a sua vontade tem que prevalecer ou deixa também que os outros tenham razão? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, e busque entender profundamente com o coração o sentido de Jesus falar que o grão de trigo se faz necessário morrer para poder produzir frutos. E peçamos ao Senhor Jesus, a vida que jorrou abundante em sua fidelidade até a morte de cruz, possa também nos beneficiarmos desta plenitude de vida, para termos assim essa vida plena, essa vida eterna, a qual o caminho é o próprio Jesus. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejar a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira, e que desça sobre cada um de nós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.